Está escrito assim na palavra do Senhor Jesus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, outras traduções, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Outras traduções, no final, é domínio próprio. A tradução que eu fiz é diferente da dali. Tem nome e nomenclatura, né? Diferente, mas o significado é o mesmo. Então, em primeiro lugar, como nós lemos no versículo 22, uma das coisas que precisam ficar específico para nós é que quando a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia e nós lemos Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos, esse fruto não é o Espírito do homem que produz e não é o Espírito mau que produz. O único que pode produzir e gerar esse fruto é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós lemos a palavra e vemos Espírito com letra maiúscula, é sempre o Espírito Santo de Deus. Se tiver Espírito com letra minúscula, ou é Espírito do homem, ou é qualquer outro tipo de Espírito. Aí você vai ter que ler o contexto da frase que você está lendo, para você entender melhor. Tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito, esse fruto do Espírito, ele reflete o caráter de Deus em todos nós que somos cristãos. A manifestação do Espírito é uma expressão do caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Ou pelo menos deveria ser assim. Porque existem, infelizmente, algumas pessoas no meio do povo cristão que falam: não, eu só vim para Jesus para aceitar a salvação. E aí não busca mudança, não busca transformação. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos nos achegar ao Senhor para que em nós seja gerado fruto do Espírito. Amém? Amém. Cada característica desse fruto revela a natureza de Deus e deve ser cultivada no caminhar cristão. Nós precisamos escolher deixar o Espírito Santo agir em nós para que nós possamos gerar o fruto do Espírito. Olha para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, aonde nós militamos entre a nossa carne, que é a nossa vontade, o nosso querer, e o Espírito. Aquele que nós mais alimentarmos é o que vai sobreviver. Por quê? Diz assim, ó: porque os que são e os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. O que é inclinar? É cair, é tombar, é ir junto. Inclinar é isso, é ir para aquela direção. Então, se você vai na inclinação da carne, você vai fazer tudo aquilo que você gosta
dedicar da gente a escolha de renunciar, às vezes fazer alguma coisa que nós gostaríamos e que às vezes é até lícito, mas não é para fazer naquele momento, não é para fazer naquela hora, não é para fazer daquele jeito. E aí nós precisamos combater a carne com aquilo que é correto diante da escolha do Espírito para a nossa vida. Porque somos nós que escolhemos o que nós fazemos e como fazemos e por que fazemos. Então nós precisamos entender que se nós continuarmos nos inclinando para as coisas da carne, o Espírito Santo de Deus vai estar cada vez mais longe. E nós cada vez mais vazios, insatisfeitos, querendo além do que temos, pensando que quando nós tivermos determinadas coisas é que nós seremos felizes. Mas quando nós nos colocamos e nos inclinamos no Espírito, nós nos satisfazemos com tudo que temos e somos gratos ao Senhor. E tudo que vem é motivo de nós louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Então a escolha é minha e é sua, e é todos os dias quando nós levantamos da nossa cama. É todos os dias quando nós abrimos os nossos olhos. Tendo isso em mente, nós também temos uma outra característica. O fruto do Espírito não é apenas uma coleção de qualidades separadas, mas é o único fruto que manifesta a totalidade do caráter de Deus em nós. Então, o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina. Você olha para ela, uma mexerica, é uma fruta só, mas quando você abre, ela tem vários gomos lá dentro. É como um ingá. Ontem mesmo eu estava sentada ali, estava olhando o pé de ingá aqui do lado. É uma vagem grande, né? Que você abre ela e tem vários frutos ali dentro, vários gomos de ingá ali dentro. A mesma coisa é o fruto do Espírito Santo. Não é uma coleção com qualidades separadas, não, elas são juntas. Não dá para você deixar o Espírito Santo gerar em você só o domínio próprio. Tá bom? Não. Não dá para você deixar o Espírito Santo gerar em você só o amor e o resto não. Porque o amor, ele é o primeiro. E todos os outros vêm porque o amor está ali. Aleluia. O amor, ele une todas as coisas em perfeição. Então, o que nós precisamos notar também, que não são frutos do Espírito, como muitas pessoas falam, mas é o fruto do Espírito. Enquanto as obras da carne estão no plural, porque são produzidas por nós, seres humanos, e pelas nossas vontades, o fruto do Espírito é um fruto só. Por quê? Porque ele é obra do Espírito Santo em nós. Nós podemos dizer então que o fruto do Espírito é na verdade a reprodução do caráter de Cristo em nós. É a própria vida de Cristo refletida na nossa vida, em nós que somos cristãos. Nós não produzimos esse fruto. Nós não temos o poder e nós também não temos a seiva em nós mesmos que é necessário para produzir esse fruto. Esse fruto, ele é obra exclusiva do Espírito Santo, com a nossa colaboração no renunciar, com a nossa colaboração no fugir da aparência do mal, com a nossa colaboração em fazermos, não porque queremos fazer, mas porque nós sabemos pela palavra do Senhor que nós temos que fazer. Porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé
colocou. E aí, como a gente conhece a árvore, não é pela folha, mas pelo fruto, as pessoas vão olhar e falar: eita, falou que é manga, mas na realidade é limão. Porque as nossas ações revelam o que nós somos. E quem está perto de nós, quem convive conosco, sabe se nós estamos gerando frutos conforme nós falamos que somos essa árvore. Amém, igreja? Está todo mundo acordado aí? Aleluia! Então nós não podemos produzir em nós mesmos, porque nós não temos poder e nem ser para isso. O ministério do Espírito Santo é esculpir em mim e você o caráter de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Está escrito que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos. Ele abriu o caminho. Ele fez o que era impossível para nós, para qualquer outro ser humano fazer. Ele fez porque ele era correto em obedecer e fazer a vontade de Deus. Então ele conseguiu abrir um caminho para nós. Ele é o primogênito de muitos que levantam as mãos, aceitam o Senhor Jesus e começam a fazer da Bíblia o seu manual de instrução. Aleluia. E fazer o Espírito Santo seu amigo fiel, companheiro, que ele não larga 1/1000 de segundo do seu dia. Porque 1/1000 de segundo, se o Espírito Santo sair de perto de nós vamos ficar com um buraco deste tamanho. É verdade. Porque nós somos plenos, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Então isso é maravilhoso e nós precisamos dele nessa caminhada cristã. Romanos 8:29, como eu acabei de falar. Então, a vida cristã, ela nos leva rumo à maturidade que nós precisamos em Cristo Jesus. E para alcançar essa maturidade, nós precisamos caminhar no rumo da obra do Espírito Santo em nós. Senão, não conseguimos. E é aí que o apóstolo Paulo ele apresenta em Gálatas esse fruto que o Espírito Santo produz em nós. E ele nos revela o primeiro fruto. O primeiro fruto é o amor. Mais alto, igreja. Amor. Mais uma vez, todo mundo junto. 1, 2, 3. Amor. Glória a Deus. O amor na Bíblia, ele não é apenas o maior mandamento. O amor na Bíblia, ele não é apenas o cumprimento da lei. Não. O amor, ele é uma espécie de prova dos 9 na vida do cristão. O amor é o terreno que Deus, em primeiro lugar, pisou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus nos amou quando ainda estávamos em transgressão. Então esse foi o caminho que Deus trilhou. E esse é o caminho, é a prova dos 9, de que aquele que levanta a sua mão e aceita Jesus Cristo também ama. Porque está escrito em João
para você, e aí, nós estamos amando? Nós estamos amando? Na Bíblia está escrito que nós podemos dar todos os nossos bens. Nós podemos entregar o nosso corpo para ser queimado. Mas se isso não for motivado pelo amor, nada disso se aproveita. O amor tem que ser o terreno que nós andamos. O fruto do Espírito é amor. Nós estamos amando? Nós estamos verdadeiramente amando? Então nós precisamos olhar para nós. E o versículo 22 continua dizendo sobre outro nome desse fruto, que é a alegria ou gozo. A alegria, ela tem que ser a marca de um cristão. Tem que ser. A alegria, ela não é uma opção, ela é um mandamento. Filipenses capítulo 4, versículo 4 está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando. Não é quando tudo está bem. Não é quando nós conquistamos o que queremos. Alegre-se sempre no Senhor. O Evangelho que nos alcançou, está escrito, é a boa nova de grande alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria não é um sentimento, como muitas pessoas pensam. Não, eu fico alegre quando eu tomo um sorvete. Eu fico alegre quando aquela pessoa está comigo. Não, eu fico alegre quando eu compro alguma coisa. A alegria não é sentimento. A alegria bíblica não é sentimento. A alegria bíblica é um mandamento que nós devemos andar sempre nele. Porque nós temos a alegria do Senhor, porque nós temos a presença do Senhor em nós. Aleluia. E isso já é motivo de grande alegria. Aleluia. A salvação que Jesus Cristo tão sacrificialmente alcançou por nós. E hoje o sangue de Jesus reverbera no mundo espiritual e nós podemos ter acesso a essa chave poderosa que vai nos fazer viver em alegria, não pelas circunstâncias, porque as circunstâncias elas mudam, os sentimentos eles mudam, as emoções elas mudam. E se você for viver baseado na sua emoção, se você for viver baseado no seu sentimento, hoje você serve Jesus, amanhã você já não serve.
o fruto do Espírito está aqui para mostrar que não é assim, não. Amor, empatia, alegria. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala que eles estavam passando por muitas dificuldades. Mas sabe o que o apóstolo Pedro falou? Alegria indivisível e cheia de glória. Por que indivisível? Porque não dá para você tirar a parte da alegria e ficar só com alegria e não viver as tempestades da vida. Você vai ter que viver os dois, porque a vida ela é cíclica, a vida está em movimento. Na mesma hora que está a chuva que teve ontem, hoje já está o sol que está hoje. Eu fiquei 5 minutos no sol, falei, misericórdia, Jesus, que sol quente. Mas obrigada, Senhor, está melhor que a chuva de ontem. Entende? A vida é movimento, então não dá para você escolher só ser alegre. Se você é uma pessoa que tem alegria o tempo todo e essa alegria que o mundo fala, você tem algum problema. Com certeza. Porque Jesus Cristo declarou: no mundo tereis aflições. Então nós temos os dias difíceis. Não é alegria por causa e porque as coisas estão bem. A alegria porque nós temos o Senhor em nós, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Um outro ponto desse fruto é a paz. E essa paz, ela não é trégua. Essa paz, ela não é a ausência de lágrimas, nem de dificuldades. Essa paz não é também um sentimento, assim como a alegria. Não é. Essa paz, ela não é existente porque nós não temos tempestades na nossa vida, não. É uma paz apesar das tempestades. Apesar das dificuldades, a gente tem paz. A Bíblia, ela fala sobre 2 tipos de paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos fala da paz que nós temos com Deus, no relacionamento com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que, igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma paz que vem sobre a nossa vida, porque nós somos reconciliados com Deus. Porque o véu que nos separava foi rasgado. Então, nós podemos ter paz com Deus. E essa paz não tem a ver com emoção, e sim com status diante de Deus. Você agora é filho de Deus, é filha de Deus, é herdeiro de Deus. E você deve desfrutar da paz de Deus. Glória. Simples assim. E a outra paz está em Filipenses capítulo 4, verso 7, que é a paz que excede todo entendimento humano. É a paz que te faz feliz independente de. Eu estou tendo problema no meu trabalho, mas eu tenho paz. Eu estou tendo dificuldade, atrito com alguém, mas eu tenho paz. Essa paz de Deus é uma espécie de doçura, de tranquilidade na alma. É um sossego de saber que Deus está com você nos vales da vida, nas aflições da sua caminhada. É saber que Deus está ali para te amparar, para te sustentar, para enxugar as suas lágrimas. É essa paz que é o fruto do Espírito Santo gera em nós. É a paz que Estevão demonstrou quando estava sendo apedrejado. Estevão era um homem que ele estava sendo apedrejado, e a Bíblia relata que as pessoas olhavam para ele e ele tinha paz. E ele olhava para o céu e ele via Jesus Cristo no céu, e ele falou: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Ele tinha paz. Diz que as pessoas olhavam para ele e achavam que ele tinha a expressão de um anjo. É essa paz que excede o entendimento. Às vezes, coisas na
sua vida está fora do seu controle, mas você tem paz. Glória a Deus. Você tem sossego. Você tem tranquilidade. Você consegue deitar na sua cama e dormir, como o salmista disse. Em paz me deito e logo pego no sono. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor cuida, porque o Senhor guarda, porque o Senhor está presente. Glória a Deus. E o terceiro ponto, e não menos importante, é a longanimidade ou a paciência. E a longanimidade é algo lindo, porque o original dela é macromia. E é uma palavra linda que traz a ideia de um ânimo longo, um ânimo que se estica. Sabe como uma borracha? Que você pega e estica, ainda dá para esticar um pouquinho mais? É essa a palavra. Sabe, pessoas que não perdem a estribeira, pessoas que não são estúpidas, pessoas que não são grossos, pessoas que não reagem de forma desequilibrada, descontrolada, nem desgovernada. É uma pessoa que age diferente, que toda essa falta de equilíbrio não está nela. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de produzir nessa pessoa esse fruto. E só o Espírito Santo de Deus é capaz de tirar o desequilíbrio que nós temos, a raiva que nós temos, o impulso que nós temos, a vontade de ir lá e resolver que nós temos. Porque nós temos vontade de ir lá e resolver do nosso jeito, na nossa hora, não é? E sempre a nosso favor. Essa é a realidade. Então, a palavra macromia, ela tem a ver com paciência triunfadora, com pessoas difíceis, com situações inesperadas. Não é uma questão de ação, mas uma questão de reação. Porque a ação é muito fácil. A ação, você programa ela. Ó, eu vou fazer isso desse jeito, nessa hora, dessa cor, assim, assim. A reação é quando você fez todos esses projetos e quando você sai, você dá de cara com o inesperado. E aí, qual é a sua reação? É aí que a gente mostra o desequilíbrio. É aí que a gente mostra se a gente tem o fruto do Espírito em nós ou não. Quando as coisas dão errado, quando o imprevisto acontece, qual é a nossa reação? Como nós reagimos ao que acontece quando sai daquilo que nós planejamos, daquilo que nós definimos para nós? E continua dizendo, o quarto dom, a benignidade. Ela tem a ver com aquilo que é benigno e não com aquilo que é maligno. O que é benigno é contrário ao que é maligno. É benigno quem pensa, quem fala, quem faz o bem. Uma pessoa benigna, ela não arma cilada para outras pessoas. Uma pessoa benigna, ela não orquestra por trás. Uma pessoa benigna, ela não joga verde para colher maduro. Alguém benigno usa de palavras com propósito. Propósito para crescer, propósito para edificar, propósito para alavancar, para mostrar o caminho, para dar direção. A pessoa que é benigno, ela tem propósito no seu agir, no seu pensar, no seu falar, no seu reagir. E o propósito dessa pessoa é sempre um bom propósito. Uma pessoa benigna, uma pessoa delicada, é uma pessoa que ela tem um bom propósito em tudo aquilo que ela faz na vida dela. E aí? É fácil a gente falar que queremos que o Senhor produza em nós o fruto do Espírito. Mas o que você está achando do fruto do Espírito? É realmente como você imaginava? Está trazendo tudo aquilo que você um dia leu e pensou que fosse? Ou está apertando um pouquinho mais? E o quinto ponto desse fruto é a bondade. Essa é uma virtude extraordinária, maravilhosa, difícil demais de alcançar. Certa vez
O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que preciso fazer para alcançar o reino de Deus? E Jesus respondeu para ele: por que me chama bom? Só há um que é bom, e é o meu Pai, é Deus, está no céu. Aliás, a única pessoa que a Bíblia relata que eu consegui achar que foi chamado de bom foi Barnabé, em Atos capítulo 11, versículo 24. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele era um homem bom. Mas vamos ver o que Barnabé fez? Barnabé, mesmo sendo dono de uma grande propriedade, ele vendeu essa propriedade, ele entregou todo o dinheiro dessa propriedade aos apóstolos, para eles socorrerem os necessitados. Ele abriu mão do conforto dele, do bem-estar dele, para abençoar pessoas que ele nem conhecia direito. Saulo de Tarso, quando ele se converteu e ele chegou a Jerusalém, a igreja não acreditou na conversão de Saulo. A igreja fechou, bateu a porta da igreja na cara de Saulo, porque achavam que ele estava ali mentindo, buscando uma oportunidade para fazer mal aos cristãos, porque outrora, lembra que eu falei de Estevão? Quando Estevão foi assassinado, a capa de todos aqueles que jogaram pedra e mataram Estevão foi colocada nos pés de Saulo. E ele que cuidou da capa dessas pessoas, aprovando a morte. E não só isso, ele pegou carta do governador para sair de cidade em cidade, matando todas as pessoas que eram no caminho. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. Então, quando ele se converteu e se apresentou, as pessoas falaram: não pode, não tem condições, ele está querendo armar uma situação aqui para acabar com a gente. Mas Barnabé foi lá e encontrou Saulo, investiu em Saulo, cuidou de Saulo, investiu na vida de um novo convertido, que mais para frente ia se tornar o maior apóstolo da igreja cristã. Pessoa boa que quer ajudar o outro, ele quer socorrer o outro, ele quer estender a mão para o outro. Mais tarde, o apóstolo Paulo com Barnabé tiveram uma desavença por causa de Marcos. Está lá em Atos capítulo 15. Por quê? Porque na primeira viagem missionária que Barnabé e Saulo fizeram, eles levaram para ajudar eles Marcos. E Marcos desistiu no meio da primeira viagem missionária. Então, quando eles foram de novo, o apóstolo Paulo não quis levar de jeito nenhum Marcos. Mas o que Barnabé fez? Barnabé pegou essa briga para ele. Barnabé investiu na vida de Marcos. Barnabé levou ele para Chipre, junto com ele, cuidou dele, num momento crítico da vida dele. Da história de Marcos, Barnabé teve e ajudou. Mais tarde, a palavra do Senhor mostra que Pedro pegou Marcos e começou a discipular, ele começou a contar tudo aquilo que aconteceu, começou a mostrar para ele quem era Jesus. E Marcos, ele foi o primeiro que escreveu os primeiros evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Os outros foram compilações daquilo que Marcos fez, por causa de uma pessoa bondosa que Marcos encontrou no caminho, não deixou ele desistir da caminhada com Cristo por causa da aversão de Paulo, que outrora já tinha sido ajudado por Barnabé também. Então, alguém bondoso, ele não olha para o outro como concorrente. Ele não inveja o outro porque o outro está crescendo. Ele não disputa nada dos outros. Ele quer pegar na mão e quer levar para o caminho certo. A Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. A bondade é a essência de Deus liberada sobre nós, e nós precisamos acessar esse lugar. Deus, ele é bom e nós precisamos
obedecer e chegar aos 10 quilômetros que você quer. O fruto do Espírito é a mesma coisa. Nós não conseguimos todos eles de uma vez. Eles são forjados em nós. Aleluia. Diariamente. Com as adversidades que nós encontramos no nosso casamento, no nosso trabalho. Às vezes conosco mesmo, porque a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer. A gente quer negar alguma coisa e a gente não consegue negar. Não é assim? Então, em todos esses momentos, nós estamos sendo levados a gerar, a produzir o fruto do Espírito em nós. Mais na frente nos fala sobre mais um ponto desse fruto, que é a fidelidade, confiança. Fidelidade e confiança para crer naquilo que Deus falou, para crer na palavra do Senhor, sabendo que, independente da nossa incredulidade, muitas vezes o que Deus falou é verdade, e é verdade absoluta. Quando Deus ele dá a palavra dele, ele cumpre. A fidelidade, ela é alguém que cumpre, alguém que é confiável, alguém sem sombra de variação, alguém que não é bipolar, como está se usando muito a palavra aí hoje, né? Alguém que não é duas caras, alguém que você encontra hoje, ela está alegre, e depois você encontra daqui 15 minutos, ela está empurrada, de cara feia, te tratando mal, não. É uma pessoa confiável, ela fala com você e ela é aquilo com você. E é aquilo com o outro lá fora, e é aquilo em qualquer lugar. Isso é uma pessoa de confiança, uma pessoa que foi gerada nela fidelidade. É uma pessoa que você pode depositar todas as suas fichas. É uma pessoa honesta. Seja na sua palavra, seja no seu agir, como diz a palavra do Senhor, seja sim, sim, não, não. O que procede disso, procede do maligno. Não deve existir sombra de dúvida, incerteza, falsidade, mentira, engano. Fidelidade ela é a marca de alguém governado por Cristo. O apóstolo Paulo ele chega a dizer isso: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Então nós precisamos entender o quão forte são os bons do Espírito. E o versículo 23 nos fala sobre a mansidão. Lindo, lindo, lindo. Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. A palavra mansidão ela foi usada primitivamente para aquelas pessoas que tinham terras e que usavam os animais domésticos para poder fazer com que a plantação, o terreno fosse bem preparado para que pudesse produzir os bons frutos que eles queriam. Então o boi ele tinha força, o cavalo selvagem ele tinha força.
coxos mansos, porque eles herdarão a terra. Então, uma pessoa mansa, ela tem força, ela tem capacitação, ela tem ímpeto, ela tem tudo o que ela precisa, mas ela está dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela só faz aquilo que Ele permite. Ela só faz aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que agrada ao Senhor. Está escrito na palavra do Senhor que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Então, ser manso é saber aquilo que podemos fazer, mas não vamos fazer porque nós estamos sob o controle do Espírito Santo de Deus. E não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, direcionando a nossa vida. Amém, irmãos? E depois vem o ponto do domínio próprio. Veja bem, que essa é uma das marcas mais importantes para qualquer tipo de relacionamento. Domínio próprio. Domínio próprio no falar. Às vezes a língua, ela mata mais do que a ação. A língua está escrita na palavra do Senhor que é um membro tão pequeno, mas ela é capaz de incendiar uma floresta. Então não é só ter domínio próprio para não fazer o que nós não queremos fazer, mas é ter domínio próprio para não fazer o que machuca o outro, mesmo que às vezes traga um benefício para nós, na nossa estima, sabe? Então, nós precisamos entender. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, no versículo 32, nos diz que é mais importante um homem ter domínio próprio do que um guerreiro que conquista uma cidade. Existem pessoas que são bravas, fortes, que oprimem, que ameaçam, que prendem, que provocam, que praticam injustiça, que praticam violência, que abusam do poder que têm. Mas a Bíblia é clara que ainda mais forte é aquele que controla a si mesmo do que aquele que tenta controlar as outras pessoas. Esse para Deus é forte. Esse diante de Deus é forte, capaz. Porque é o tipo de pessoa que ao invés de dar o troco, de pagar o mal com o mal, você paga o mal com aquilo que é bom. Você não paga na mesma moeda. Se você tem o domínio próprio, você tem o autocontrole. Você está debaixo do controle do Espírito Santo. Você não só tem o controle, mas você não só tem o autocontrole, mas você também tem o controle do alto sobre a sua vida. Expressando o caráter de Cristo Jesus sobre você. E Paulo conclui dizendo que contra essas coisas não há lei. Nós, como quando temos o fruto do Espírito dentro de nós, a lei não precisa ditar nada para nós, porque o fruto do Espírito nos faz ser melhor do que a própria lei, nos faz andar mais correto do que a própria lei, nos faz refletir o caráter e agir de tal forma que a lei não conseguiu expressar lá ainda, mas já está escrito no céu, já está escrito na eternidade, que nós podemos viver acima da lei. Porque quando nós temos o fruto do Espírito Santo com todos os seus dons dentro de nós, não há nada contra essas coisas, porque você está revelando Deus. Então, as pessoas que têm o caráter de Cristo estão sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Quando nós geramos esse fruto,
tendo maturidade cristã, tendo crescimento espiritual, expressando a presença do Senhor em nós. Então, na tarde desse dia, eu gostaria de te fazer duas perguntas. O Ministério de Louvor vai subir. Eu gostaria de te fazer duas perguntas que o Espírito Santo fez para mim. Primeiro, primeira pergunta que o Espírito Santo te faz hoje. Eu gostaria de pedir para que você feche seus olhos. Agora é um momento só entre você e Deus. E se você entendeu aquilo que foi falado sobre o fruto do Espírito aqui, use a mansidão e seja obediente aí no seu lugar. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito Santo te pergunta na tarde desse dia: quais rumos desse fruto você já deixou o Espírito Santo gerar em você? Qual rumo desse fruto você já deixou o Espírito Santo gerar em você? Para e pensa. De tudo aquilo que foi falado aqui nessa tarde, quais rumos você já conseguiu identificar que você alcançou? Que já foi gerado dentro de você? Que está assim sendo visto pelas outras pessoas na sua vida e em você mesmo? Quais rumos ainda falta ser gerado dentro de você? Quais rumos ainda falta ser gerado dentro de você? Agora escute. Continue com seus olhos fechados, mas ouça o que eu vou te falar. Pegue o que a palavra do Senhor nos diz. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 em diante. Continue com seus olhos fechados, mas abra os seus ouvidos para ouvir. Está escrito assim: mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente e imoral. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se revistam uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador. Ele está renovando, Ele está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos vocês. Vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, vistam-se da bondade, vistam-se da humildade, vistam-se da delicadeza e da paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, perdoe. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. E acima de tudo, tenha amor, pois o amor é o único que une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus o chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos.
Faça em nome do Senhor Jesus Cristo. E por meio dele agradeça a Deus, o nosso Pai. Ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo. Ainda é tempo de você se reconciliar. Ainda é tempo de você enxergar aonde você está errando. Ainda é tempo de você reconhecer que o fruto do Espírito, com todos os seus dons, não estão na plenitude perfeita dentro de você. Esse é o momento de você abrir a sua mente, rasgar o seu coração e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor que gera esse fruto maravilhoso, o Senhor que transforma a minha vida. Eu aceito, eu decido, eu quero perdoar aquilo que me feriu, eu quero deixar para trás as mágoas, as dores, a tristeza, e eu quero gerar dentro de mim aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor já disponibilizou na eternidade, Pai, e que está ao meu livre dispor e acesso. Eu aceito, Senhor. Eu quero, Senhor. Fala com o Espírito Santo nessa hora. Abra o seu coração. Não retenha as suas lágrimas. Não retenha a sua verdade. Expressa com o Senhor nessa hora tudo aquilo que está no seu coração e os lugares que você quer alcançar e chegar em Cristo Jesus.